Olá! Como você está? Tudo bem? Que bom que você está aqui. Obrigada pela participação de vocês, Flávia Campos, Carlos Silva, sejam bem-vindos. Boa noite para você que está assistindo ao vivo esse vídeo e olá para você que está assistindo gravado. Depois que a gente faz a transmissão, o vídeo fica salvo no canal e muita gente assiste, eu sei que sim. Por isso eu estou cumprimentando essas pessoas que não puderam assistir agora, nesse horário. Você já sabe que toda quarta-feira às 19 horas, pelo horário de Brasília, tem uma aula sobre algum aspecto da comunicação pessoal. Hoje é a quarta aula, toda semana vai ter uma, e você é convidado, é minha convidada, para estar aqui quando puder e acompanhar esse material gratuito. Para hoje eu escolhi o tema Como responder a perguntas difíceis, porque eu sei que esse é um dos aspectos que tiram o comunicador do controle. Na verdade, não existe controle sobre as perguntas que o outro vai fazer. É sempre uma caixinha de surpresas. Por isso que é importante a gente se habilitar, se aprimorar, se desenvolver como comunicador para poder superar esse tipo de desafio. Isso nos fortalece. No final, com tanta prática, porque a gente fica bom naquilo que pratica, né? Continuamente. E aumenta a percepção sobre o que a gente pode melhorar e também reforça aquilo que a gente já faz bem. Isso também é muito importante para aumentar a autoconfiança. Você chega num nível que, tudo bem, venham perguntas, não tem problema, podem vir que eu meto no peito, dou uma cabeçada e mando para o gol, certo? Pensamento positivo também é importante, mas claro, você tem que se aprimorar, você tem que estar capacitado para assumir esse tipo de desafio. Que bom, Carlos, eu também acho muito bom estar aqui. Eu sempre fico aguardando esse horário na quarta-feira. Quarta-feira é sempre o dia de maior produção de conteúdo para mim. Hoje eu tive os atendimentos individuais pela internet, não teve nenhum treinamento presencial. Quando tem um treinamento presencial na quarta-feira, eu me aperto um pouquinho, porque eu tenho um compromisso com a CBN Curitiba de falar com eles por telefone, ao vivo, toda quarta-feira às 3h30 da tarde. Eles me ligam e eu faço uma fala de 10, 12 minutos. Hoje foi um pouquinho maior. A gente repercutiu um caso que explodiu ontem nas redes sociais e na imprensa tradicional, que foi o do Flow Podcast, com aquela fala equivocada do Monark sobre a defesa dele em relação à legalização de um partido nazista no Brasil. Então, eu falei sobre isso, porque isso tem tudo a ver com comunicação, é a forma como a pessoa expõe, verbaliza, expressa aquilo que ela pensa e sente, mesmo ele tendo dito que não defende isso, ele disse que defende. Então é importante também a gente, enquanto trabalha a comunicação pessoal, enquanto desenvolve as habilidades para se tornar um comunicador melhor, se perceber o suficiente para entender quando está sendo incoerente. A gente já sofre o risco de ser incoerente se fala algo e o corpo diz outra coisa. É aquela história do corpo fala. Dependendo do que eu demonstrar a partir dos meus gestos, dos movimentos da minha face, da minha postura corporal, eu posso contradizer algo que eu falei. Tem que ter uma unidade, não é? E para isso é importante que a gente saiba o que está fazendo, o que está falando e possa se perceber para administrar bem todos esses aspectos da comunicação. Bom, como responder a perguntas difíceis começa com um desafio para você que está aqui me acompanhando. E eu quero que você fique super à vontade para usar o chat para me fazer perguntas difíceis. Vamos colocar aqui um laboratório vivo para que você possa perceber na prática como responder a essas perguntas. Eu vou conduzir aqui a fala, eu vou apresentar o material que eu preparei para vocês e, ao mesmo tempo, dou umas olhadinhas no chat para que eu entenda se você tem alguma pergunta ali para mim, tá bom? Eu estou ao vivo no YouTube e no Facebook. Quem, por acaso, estiver assistindo pelo Facebook, eu sugiro que venha para o YouTube, porque daqui eu consigo ler o chat e não vou conseguir ler os dois chats ao mesmo tempo. Vai ficar um pouco desafiador, operacionalmente falando. Por isso que eu gostaria de concentrar aqui no YouTube, apesar de ter feito a divulgação também no Facebook. Você pode clicar lá no Facebook, no link onde está a divulgação que eu fiz, que você já cai no canal do YouTube, tá bom? Bom, vamos começar pela definição, né? O que são perguntas difíceis? Normalmente são perguntas que a gente não sabe responder, por isso que a gente considera uma pergunta difícil. Porque se fosse fácil,
Isso não me daria, não geraria nenhuma ansiedade da minha parte. Eu dou conta, não tem problema, não é uma pergunta difícil. Eu gosto muito de trabalhar as palavras de uma forma que elas favoreçam o meu bem-estar. É o tal do discurso positivo. Mas o discurso positivo não é simplesmente uma estratégia ou uma receita automática que você diz a palavra positiva e de repente você transforma o bem-estar. Não, isso é um hábito. Precisa ser como um hábito qualquer outro, como você faz todos os dias, para que você sinta esse bem-estar. Então, quando você pensar numa pergunta difícil, automaticamente traduza para desafiadora. Eu usei estrategicamente o termo difícil, que é um termo, na minha opinião, negativo, mas porque eu sei que a maioria das pessoas reconhece isso como difícil. Esse termo, pergunta difícil, é algo fácil para as pessoas assimilarem e entenderem o que eu estou querendo dizer. Se eu tivesse escrito na divulgação perguntas desafiadoras, talvez as pessoas tivessem um pouco de incertezas no que será que é desafiador, né? Porque uma pergunta fácil também pode ser desafiadora no sentido de você encaixar aquela resposta que está sendo solicitada dentro de um tema que não é exatamente aquele. Por isso, essa pergunta também se torna um pouco difícil, um pouco desafiadora, de administrar todos os pratinhos ali, né? Fazer um equilíbrio. Então, a pergunta difícil pode deixar o comunicador um pouco ansioso, porque, primeiro, antes de começar uma apresentação, uma reunião, uma aula, uma palestra, ele não sabe exatamente quais são as perguntas da plateia. Já ouvi muita gente dizendo que gostaria de plantar, né, entre aspas, algumas pessoas no meio da plateia só para fazerem perguntas fáceis que dessem a chance da pessoa falar sobre aquilo. Então, eu já vou te adiantar que isso não é necessário. Você pode incluir esses conteúdos durante a sua fala sem mesmo que alguém tenha perguntado. Você pode chamar essa atenção. Você pode, por exemplo, abrir uma frase com, inclusive, é importante destacar que tal coisa é assim, 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 assim. Não precisa e não deve dizer, se alguém quisesse me fazer uma pergunta e essa pergunta fosse tal, tal, assim, assim, não precisa. Você pode dizer o conteúdo que você quiser. A apresentação é sua, o espaço é seu, você está em destaque, no momento de visibilidade, você conhece o seu roteiro, você sabe qual é o caminho que quer conduzir. Portanto, você é o dono da bola. Quando alguém faz uma pergunta que te constrange, você, na ânsia de não passar vergonha, do receio do medo do julgamento do outro, caso você erre, você dá o controle para o outro. Esse aqui é o ponto. Por isso que eu bato muito na tecla do comportamento, do equilíbrio emocional. De nada adianta alguém com muito conteúdo e sem equilíbrio emocional. Mesmo pessoas que conhecem muito bem um tema, se não estiverem emocionalmente treinadas, no sentido de desenvolvidas, né? Não é um treino só para aquele momento, mas é o desenvolvimento das emoções e do equilíbrio emocional, elas podem colocar a perder toda aquela sabedoria que elas têm a respeito de um tema. Por isso que é importante equilibrar as duas coisas, tanto o nível de conhecimento, de domínio do assunto que você se dispôs a apresentar, como também o equilíbrio emocional para que você tenha sucesso durante e até o final da sua apresentação. E além do final, porque no final acontece uma coisa muito bacana no presencial. No online também acontece, que é o acesso das pessoas para aquela pessoa que está ali em destaque para fazer perguntas extras. Tem gente que não gosta de perguntar em público, não se sente bem levantando a mão, ou tem alguma questão um pouco mais privada para colocar, não quer fazer isso abertamente. E aí no final vai ali, troca o cartão, faz um comentário sobre o evento. É bem interessante isso. No online também acontece. Olha, desde que começou a pandemia, todos os meus treinamentos, já tinha os atendimentos individuais online desde 2011, mas os treinamentos em grupo, que, enfim, as empresas consideraram a possibilidade de fazer, porque a pandemia não permitiu outra coisa, eu nunca consegui terminar uma aula no horário determinado. Teve até um caso numa empresa que a pessoa que me contratou do RH não aceitou a ideia de fazer aulas com 2 horas de duração, que foi o que eu propus. Uma aula por semana, 2 horas de duração cada um. E ela disse que os executivos achariam muito cansativo. Por isso, ela não queria. Mas, olha, não é cansativo. Não é simplesmente, não é uma palestra, eu não fico falando o tempo inteiro. Tem interação deles.
Eu proponho jogos, tem dinâmicas, tudo no ao vivo, usando o Zoom, com as salas simultâneas, é muito dinâmico. Ela não aceitou. Eu não fiz nenhuma aula de 1 hora, que foi o que foi contratado. Em todas eu passei do tempo e chegou até 2 horas. E eles falavam, mas a aula não é de 2 horas? Eu falava, não, a aula contratada pela empresa de vocês tem 1 hora de duração. Mas assim, eu sempre estou à disposição, não vou a não ser que eu tivesse um treinamento logo em seguida. Porque é nessa interação que a gente consegue maior conexão com as pessoas e também consegue medir o nível de interesse, de assimilação do conteúdo que elas têm. Sim, Carlos, eu também acho, equilíbrio emocional é tudo mesmo. É claro que ele não substitui o nível de conhecimento que você tem sobre um assunto, porque do que adiantaria você ir lá na frente equilibrado emocionalmente, mas não sabe o que vai falar. Não adianta. Aí a pessoa vai mentir, vai enrolar. Isso não vai se traduzir em resultados positivos. Mas é importante ter aí um balanceamento das duas coisas. E isso é treino para a vida inteira. Não é um treino que você faz na véspera, amanhã eu tenho uma apresentação, deixa eu treinar o meu equilíbrio emocional. Não funciona desse jeito, né? O equilíbrio emocional é algo que, se você se propõe a trabalhar, é importante que trabalhe todos os dias. Não é nem um trabalho diário, é um trabalho horário, a cada hora, sabe? A cada minuto, em qualquer situação. Todas as situações do dia podem nos colocar em xeque para treinar o equilíbrio emocional. E se a gente estiver aberto para receber os ensinamentos que essas situações nos trazem, melhor, porque vamos assimilar com mais rapidez e mais consistência tudo isso. E também esse não é um aprendizado que se esgota, ou seja, estou bem equilibrado emocionalmente, passei por aquela situação com sucesso, passei pela outra com sucesso, interagi com uma pessoa mais difícil, mais desafiadora e deu certo, então eu não preciso mais pensar nesse assunto. Não é assim. É um pote que não para de encher. Está sempre com mais conhecimento, porque alguma coisa se esvazia, de repente você vai lá e preenche de novo. Sempre contínuo esse aprendizado, né? E quando você entrega o seu controle para outra pessoa, você esvazia a sua autoconfiança. Por isso que é interessante, em primeiro lugar, antes da gente avançar aqui na questão de como responder a perguntas difíceis, perceber que o controle é seu. E mesmo que haja alguma situação em que você não está completamente controlando, ainda assim você é o guia. A apresentação é sua, o espaço de fala é seu e você pode dirigir isso da maneira que decidir. A não ser que você dirija dar a voz, o espaço de fala para outra pessoa. Isso também é uma estratégia interessante, quando você não sabe responder alguma coisa. Eu até tinha pensado em falar isso mais para frente, mas já vou adiantar isso, que é o seguinte: quando alguém te faz uma pergunta que é um pouco desafiadora, você não tem certeza da resposta, não tem conhecimento para aquilo, você pode devolver essa questão para a pessoa. E se você, por exemplo, não conhece a pessoa, vamos imaginar que seja uma plateia grande. E a pessoa, por favor, eu quero fazer uma pergunta? Pois não. Como é seu nome? Meu nome é André. Aí o André faz a pergunta. Eu recebo e penso, bom, pergunta difícil, claro, não vou fazer nenhuma cara, né? Caras e bocas, eu sucumbo e vou falar, André, ótima pergunta. Você tem alguma pista? Vamos ver, vamos discutir isso, vamos desenrolar aqui. O que você entende dessa questão para colaborar aqui com os colegas? Ele pode até dizer, se eu soubesse, eu não estava perguntando. Uma resposta meio mal criada, não é? Se ele falar isso. Mas se ele for habilidoso e tiver com o humor, com a intenção de colaborar e não de fazer uma pergunta para te testar ou te dar uma cutucada, ele pode sim começar, olha, eu não tenho uma conclusão a respeito, mas pelo que eu já li é assim, assado e assado. Talvez esse breve conteúdo que ele vai expor ali te ajude a puxar um novelo. Agora, claro, você não vai inventar nada, nem não vai mentir, não vai criar situações que você não conhece. Se a pergunta for sobre um tema que você desconhece, o melhor a fazer, o mais honesto e o mais ético, é dizer, eu desconheço esse assunto, eu posso pesquisar, se for um assunto correlato, tá? Por exemplo, uma palestra de comunicação, se alguém me pergunta alguma coisa sobre física nuclear, eu não tenho que dizer que vou pesquisar. Não tem nada a ver com o meu tema. Então eu vou dizer, esse assunto passou longe do meu conhecimento, vou ficar te devendo.
tá? Vamos então focar em outra coisa assim, tá? Eu levo para o meu assunto, ou seja, você faz uma breve resposta, porque quanto mais você responder sobre aquilo, você corre o risco de se justificar, de se desculpar. Você não tem que se desculpar. Você corre o risco de se menosprezar. Então, eu vou fazer aqui uma simulação do que não seria o ideal. Não recomendo que você faça. A pessoa me faz uma pergunta desafiadora e eu digo, ai, me desculpe, nossa, eu vou ficar te devendo. Esse assunto eu desconheço. Eu não estudei o suficiente para isso, você me desculpa, mas esse não é um assunto que eu domino. Tá? Não é legal fazer isso. Por que eu estou me desculpando tanto? Se não tem nada a ver com o meu tema, a pessoa até fica numa situação constrangedora perante os demais, porque as pessoas vão pensar assim, de onde essa pessoa tirou essa pergunta? Ele não percebeu que ele está numa palestra sobre X e não sobre Y? Tá? Então, não se acanhe. Você simplesmente diga, puxa, bem que eu queria conhecer um pouquinho só desse tema, mas esse tema não está dentro do meu, não gosto de falar escopo, acho uma palavra meio difícil assim para a maioria, dentro da minha área de trabalho. Tá? E tudo bem, e manda ver. Jane, tudo bem? Boa noite. Prazer ter você aqui. Bom, então, falando um pouco mais sobre as formas de perguntar, reforço para você. Se quiser me fazer perguntas difíceis, não se acanhe. Eu estou me colocando sob teste exatamente para te ajudar a entender na prática como sair de perguntas difíceis, tá? E o sair não é evitar, não é desconsiderar o interlocutor, não é fazer de conta que não teve a pergunta. Né? Assuma, encare. Aquilo é para você. E se isso está sendo feito para te testar, assuma o teste. Quem recebeu o meu áudio enviado na segunda-feira pela lista de transmissão do WhatsApp, lembra da historinha que eu contei, né? De uma apresentação que eu fiz e uma pessoa fez uma pergunta que eu não sabia e eu levei com bom humor, porque realmente aprendi a fazer isso. Estou colocando aqui o link do WhatsApp para quem quiser me pedir a lista de transmissão, para participar da lista de transmissão. Esse jogo de cintura, essa flexibilidade, esse bom humor para lidar de uma forma até maliciosa, né? Uma certa malícia ali que você adquire, que você pratica para se sair dessa situação. E eu realmente respondi dessa forma, isso eu faço muitas vezes, assim, eu gosto de brincar, assim, você me pegou, essa eu não sei, tá? Tudo bem, porque quem está assistindo não vai dizer, nossa, ela não sabe, como assim? É claro que se for um assunto central, que está relacionado ao tema central do conteúdo que eu me propus a expor, vai ficar muito feio para mim se eu não souber. Então, isso vai colocar em risco a minha imagem, a minha reputação. Um outro assunto que não, aquele exemplo lá que eu dei, da apresentação que aconteceu, a pessoa queria saber o período em que o Aristóteles viveu. E eu citei uma vez o nome do filósofo para fazer referência ao estudo sobre virtudes, porque ele foi uma das referências que eu fui buscar quando eu comecei a estudar o impacto das virtudes na comunicação. E eu não quis ampliar, porque não é o caso. Primeiro, eu não conheço a obra toda do filósofo. Eu li apenas 2 livros dele. Eu não me lembrava da data em que ele nasceu. Eu lembrava, continuo não lembrando, né? Eu gravei lá porque eu realmente fui pesquisar, 384 a 322, talvez. São números que eu não consegui guardar. Eu não achei importante guardar isso dentro do meu HD. E na hora eu disse, realmente não lembro. Eu lembro que foi mais ou menos lá por 300 antes de Cristo, mas o que eu sei é que ele estudou, debruçou sobre esse tema, virtudes, escreveu algumas obras sobre isso, e pronto, aí eu vou para o meu conteúdo, volto para o meu conteúdo, tá? Não preciso ficar com vergonha, porque eu não sei de algum conteúdo que é muito não relacionado ao que eu estou falando, né? Não faz sentido, eu não preciso saber sobre a história inteira de Aristóteles para falar sobre um pedaço da obra dele. Padre Paulo, direto de Portugal, obrigada pela sua participação. Nós somos especialistas em tudo, nem oniscientes, por isso temos que saber disso. Exatamente. Isso mesmo, não sabemos, só que isso esbarra um pouquinho naquela questão que nós falamos sempre aqui, tanto em live quanto nos posts nas redes sociais, que é a ideia de que eu tenho que ser perfeita. Então, se eu não souber de alguma coisa, que um espectador, que um internauta me pergunta, pronto, acabou a minha história. Eu preciso saber tudo.
Por quê? Por acaso as pessoas esperam que você saiba absolutamente tudo? Não, porque ela também não sabe, porque ninguém sabe. Nós estamos em construção. Nós viemos zerados, enquanto bebezinhos, e desde então temos nos desenvolvido. Isso não significa que a gente tem que chegar no destino, e qual é o destino, e quando é o final? Ninguém sabe. Sabendo de tudo, nós estamos em desenvolvimento. Por isso, esse pensamento nos tira um caminhão de paralelepípedo das costas. Não vale a pena pensar com essa rigidez, imaginando que eu preciso saber exatamente sobre tudo. O Padre Paulo ainda complementa: há informações que não temos que ter no nosso disco rígido, mas podemos sempre buscar a informação onde ela está. Isso, padre, eu recomendo que essa disponibilidade para quem pergunta tem que ser colocada, como, por exemplo, boa pergunta. Essa informação eu não tenho aqui detalhada para você, mas eu fiquei muito curiosa. Terminando esse evento, eu vou procurar uma referência ou algumas referências sobre esse tema. Eu posso te mandar isso por e-mail? No final da apresentação, você me procura, me deixa um cartão que eu vou enviar para você. Ou, se for uma apresentação em que as pessoas todas estão num grupo de WhatsApp, ou vão receber um e-mail com um resumo da apresentação, você pode dizer que vai mandar para todo mundo, por exemplo, se as pessoas assim quiserem. Isso vai depender muito do formato daquele evento. Se for uma palestra para 500 pessoas, possivelmente até nem tenha perguntas, né? Porque não dá uma palestra tão grande para atender assim as pessoas. Levanta a mão, agora você, complicado. Tem que ter uma organização para isso, pessoas nas laterais da sala, com papeizinhos para quem quiser preencher as perguntas. Por isso que você precisa considerar os formatos. No online, pode acontecer também das pessoas fazerem esse tipo de pergunta e as respostas são as mesmas, né? No final da apresentação, eu falo com você, ou o que eu sugiro é que você não rebata querendo meio que desqualificar a pergunta ou deixar a pessoa que perguntou numa saia justa, colocando frases como: esse conteúdo não tem nada a ver com a minha apresentação, então a gente pode deixar esse assunto para lá. É feio, isso fica feio para a pessoa que fala, não é? Não adianta essa atitude de tentar revidar. Ah, você me fez uma pergunta capciosa, então tá, te devolvo uma resposta mal criada. Não fica bom, não é? Por isso as virtudes, como alicerce dessa comunicação, para que o comunicador possa ser genuinamente bem educado e relacionável, uma pessoa de trato fácil, né? As pessoas que fazem perguntas que a gente classifica como difíceis, elas podem apenas estar sendo curiosas. Esse rapaz que fez essa pergunta, que eu coloquei no áudio, que eu entreguei para vocês na segunda-feira, eu classifico como um curioso. Ele queria entender, na cabeça dele acho que veio a ideia, bom, Aristóteles, aluno de Platão, Grécia, quando será que ele viveu, né? Aí interrompe a palestra, não precisa, né? Tudo isso não precisa ser feito. Mas tudo bem, a pessoa fez, vamos lidar com a situação. O que já aconteceu eu não consigo mudar. Como eu consigo agir, o que eu consigo fazer e falar diante do que está acontecendo agora? É isso que eu devo me concentrar. Senão eu tiro o foco do que eu preciso fazer e passo o foco para o outro, e aí eu posso me perder. Outra tipo de pergunta pode ser uma pergunta que peça um aprofundamento daquele assunto. Isso é muito comum. Eu acho que é uma dos tipos de perguntas mais comuns em apresentações, em reuniões, porque a pessoa, além de curiosa, ela quer se aprofundar. E ela pergunta algo que ainda está previsto para ser falado lá na frente. Você pode agir dos dois jeitos. Ou dizer, já vou chegar nesse ponto. Muito boa pergunta, obrigada por ter apresentado essa curiosidade. E durante a minha fala eu vou incluir essa resposta para você, tá bom? Tá? Melhor maneira de fazer. Uma maneira que não é delicada é dizer, eu não vou responder isso agora, mas para frente eu vou falar sobre o assunto. Porque se você abre para perguntas no começo e a pessoa vem com uma pergunta, aí você diz que, né, não faz sentido, a pessoa precisa se sentir acolhida. Senão provavelmente ela não vai fazer nenhuma outra pergunta e outra pessoa também não vai, com medo de levar uma lambada também. Tá? Então é importante pensar nisso. Já que a comunicação é para as pessoas e eu só estou aqui por causa das pessoas, eu preciso enxergar as pessoas. Eu preciso atender a necessidade delas, mesmo que nesse momento eu não vá responder diretamente essa pergunta.
Por que não é legal desmontar a sua apresentação para adiantar uma resposta? Exatamente por isso, porque você pode desmontar a sua apresentação. Porque você criou um roteiro. E durante a sua fala, você vai incluir esse conteúdo. E esse momento vai chegar. A pessoa vai ter que ter paciência. Ela reduz um pouquinho a ansiedade, daqui a pouco ela vai saber. Mas colocando dessa maneira, como se fosse até interessante, né? Você pode até reverter isso dizendo: que bom que você fez essa chamada, parece uma chamada, né? A pessoa cria um suspense e reforça para a plateia que aquele assunto ainda vai ser falado. Né? Então, obrigada por ter me feito essa chamada. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E aí a gente amplia o conteúdo, tá? Me lembra, se você ainda tiver alguma dúvida depois que eu apresentar esse conteúdo, a gente aprofunda o assunto, tá? Sempre na interação, olho no olho, se tiver no online, olho na câmera, para que a pessoa se sinta realmente acolhida e atendida. Outra pergunta que é também considerada desafiadora é uma pergunta relacionada à atualidade. Alguma coisa que aconteceu agora há pouco, recentemente, e que de repente aquele apresentador não sabe. Vou incluir o exemplo que está aqui na ponta da língua que aconteceu ontem. Vamos dizer que eu esteja fazendo uma apresentação sobre o tema, qualquer tema relacionado com a comunicação, e alguém me pergunta: foi isso que aconteceu naquele episódio do Flow Podcast em que o Monark fez uma apologia ao nazismo. Vamos dizer que eu não tivesse visto. Vou falar: meu Deus, quem é Monark? É que eu já sabia, né? Porque, por acaso, meu filho, quando era criança, seguia o Monark, ele jogava um tipo de jogo chamado Minecraft. Depois o rapaz cresceu, percebeu que não dava mais para ser internauta, para ser youtuber, jogando jogos diante da câmera para interagir com os seus seguidores, porque os seguidores dele também cresceram. Então ele, na companhia do Igor, os dois criaram o Flow Podcast, que era um programa de entrevistas, apesar deles dizerem sempre que não era um programa de entrevistas, que era uma conversa, algo bem informal. Ali vão pessoas, porque o programa continua de destaque na sociedade e que podem contribuir com algum conhecimento interessante para nós. Eu já assisti vários episódios. E o de ontem, o de segunda-feira, aliás, né? Eu assisti ontem, porque eu não assisti na segunda, e ontem assisti, para quem não assistiu, recomendo, o episódio de ontem, que foi o último em que o Monark participou, recebeu um professor de ciências políticas que deu uma aula sobre o Holocausto e sobre liberdade de expressão, pontuando até onde alguém pode chegar numa manifestação, numa opinião, e diferenciando a liberdade de expressão, né, diferenciando esses limites, colocando esses limites para essa manifestação aberta e sem limites, que pode sim ofender, que pode ser criminosa e pode incitar a violência, o ódio, etc. Foi muito, muito instrutiva. É sempre interessante que a gente esteja aberto para consumir todo tipo de conteúdo, mesmo aqueles que, teoricamente, a gente não é tão afim, não é tão ligado. Porque você não sabe o momento em que pode precisar de alguma coisa assim. E eu estou falando de consumir conteúdo amplo de forma superficial, claro. Não estou te dizendo, olha, vá ser um doutor em física nuclear. E também não se esqueça de entender como fazer jejum. E não vai se esquecer de estudar sobre as acnes na pele. Não, são assuntos diversos. Mas quanto mais repertório você tiver, mais facilmente você conduz uma conversa informal, de quebra-gelo, por exemplo. Mais facilmente você se sente à vontade e confiante para falar sobre qualquer assunto com qualquer pessoa, mesmo que sem profundidade. Não estou dizendo que esse conhecimento amplo e sortido pode te dar condições de fazer uma apresentação para compartilhar conteúdo com essas pessoas, com outras pessoas, tá? Eu estou falando de assuntos diversos para você saber conduzir uma conversa. Eu ainda vou fazer uma live exatamente sobre isso, porque isso é uma pergunta, é um questionamento que eu recebo muito de pessoas mais retraídas que se sentem pouco à vontade e até constrangidas quando estão em grupos, mesmo informais, nos horários de lazer, porque dizem que não sabem responder ou puxar um assunto. Essas pessoas normalmente têm a tendência de achar que elas precisam saber muito sobre um assunto para falar sobre um assunto. E não é assim. Você pode, inclusive, fazer perguntas para quem sabe mais algum assunto. E assim, você não está exatamente oferecendo conteúdo, mas você está
curiosa, fazendo perguntas, o que também é uma forma de conduzir conversas. Eu adoro o tema falar com estranhos, alguns de vocês já sabem disso, porque eu falo sobre isso faz tempo, pratico isso, na pandemia isso ficou mais limitado, mas continuo praticando, e isso pode ser um ótimo exercício para destravar, para fazer a pessoa desembuchar, sabe? Falar mais e se apresentar e se expor, para quebrar essa ideia de que não sabe se comunicar, né? É um caminho interessante também. E depois que você começa, viu, te falar, você não quer mais parar, porque é muito gostoso puxar conversas que não têm nenhuma finalidade, mas que são interessantes. Olá, Janinho, boa noite. Prazer em recebê-lo aqui. Quem mais está aí? Quem ainda não se comunicou, fala um oi para mim, que eu quero cumprimentar você. Mais uma vez, eu vou aqui sugerir, vou colocar no chat, o link que você pode entrar para me pedir para participar da lista de transmissão do WhatsApp. Não é um grupo, é uma lista de transmissão em que todas as pessoas cadastradas e que salvaram o meu número de telefone na sua agenda, isso é importante, tá? Algumas pessoas me pediram para participar. Oi, Jameson, tudo bem? E não salvaram o meu número, apesar de eu ter dado essa orientação. E depois reclamaram para mim, puxa, eu não recebi, o que aconteceu? Eu queria tanto receber o seu áudio. E aí fui descobrir que realmente a pessoa ainda não tinha salvo. O WhatsApp faz isso para prevenir o spam, porque se de repente eu descubro uma lista de telefones celulares e quero mandar para todo mundo, eu vou mandar spam. E o WhatsApp não envia. Na lista de transmissão, ele só envia para quem salvou meu telefone. Eu tenho que ter o telefone da pessoa salvo e ela tem que ter o meu. Assim vai dar match. E o WhatsApp permite o envio das mensagens, tá? Olá, Claudinei, boa noite. João Flávio, tudo bem? Que bom ter vocês aqui. Eu acho que é a primeira vez que eu recebo vocês aqui. MC Esquilace. Eu não sei falar esse nome. Esquilace. Me perdoa se a pronúncia estiver errada, mas se você quiser aí escrever a pronúncia certinha para eu te chamar pelo nome, fica legal. Estamos aqui falando das perguntas difíceis, você que se manifestou agora, não sei se já estava presente e se tem alguma dúvida. E pessoal, de novo, reforço aqui, tem alguma pergunta difícil para me fazer? Aproveita e faz, porque assim você pode me testar e eu também vou me testar para te ajudar a entender como se sair bem dessas situações mais constrangedoras em que você é questionado sobre algum tema que você não sabe exatamente. E aí sim a gente pode testar na prática como isso acontece. Coronel Prado, boa noite, prazer em recebê-lo aqui. Que bom, tô vendo um monte de gente diferente que eu acho que eu não tinha interagido antes, e isso é ótimo, para saber que o conteúdo está chegando a mais pessoas, e quanto mais pessoas estiverem interessadas em se comunicar melhor, mais eu me realizo. Porque eu realmente acredito que a gente pode fazer desse lugar um mundo melhor para viver se a gente aprender a se comunicar melhor. E esse é um aprendizado diário. Nós temos referências diariamente de como não se comunicar bem. Se você der uma olhada nas notícias, nas redes sociais, você vai ver vários casos sobre isso. E tudo está relacionado com comunicação. A forma como as pessoas se expressam corporalmente ou verbalmente, como elas interagem, como elas resolvem ou não resolvem alguma situação. O que tem a ver com negociação, tudo está relacionado à comunicação. Saber se comunicar é saber se relacionar, no final das contas. E é por isso que eu julgo ser tão importante que a gente invista nisso, porque a gente depende da comunicação e das relações para viver. Nós não vivemos sozinhos. A gente precisa um do outro. E quanto melhor a gente puder fazer, tornar essas relações, melhor para todos. É um grande aprendizado. Eu já disse aqui, vou repetir. Mesmo que você sinta que aprendeu ou que está no processo de aprendizado e está feliz por isso, você está se realizando porque está investindo e está vendo resultados. É assim que a gente fica satisfeito, né? Puxa, tanto suor para conseguir resultados. Eu aplico, consigo resultados, beleza, estou bem, vou continuar motivada a praticar a comunicação. De repente, acontece uma situação em que eu não me dou bem. Alguma coisa falhou. O que eu fiz ou deixei de fazer que me permitiu ou não me permitiu chegar no resultado desejado? Essa avaliação é mais do que fundamental para que eu possa entender o que eu fiz de bom, o que faltou, que eu posso melhorar, para que na próxima interação eu possa aplicar. É assim que a gente se desenvolve em qualquer tema. Mas na comunicação isso é muito rápido, porque são muitas as situações que a gente vive todos os dias. E é importante valorizar cada uma. Desde o bom dia que você dá para o porteiro do seu prédio quando você sai de manhã, sua casa, enfim, qualquer lugar que você entre, uma pessoa
que você tem uma interação rápida, até alguém com quem você senta para conversar exatamente, ou tem que fazer uma apresentação no trabalho e compartilhar conteúdo. Todas as relações são muito, elas nos ensinam muito. A Jane está dizendo aqui, quem não se comunica, se trumbica, chacrinha, eterno mestre. É muito legal essa fala, né, que ele sempre dizia. O Janinho diz, Áurea, durante uma palestra, se um participante fizer uma pergunta totalmente fora do contexto, tipo sobre a vida privada do palestrante, como agir? Com bom humor. Você viu o que eu fiz agora? Dando risada. Com bom humor. Ah, tá querendo saber demais. Ah, eu acho que a gente tem, né? Aí você pode dar uma opinião. Acho que cada um divulga informações pessoais na medida da situação, dependendo da situação, né? Existem formas de, por exemplo, se alguém pergunta, né? Olha, você é casada? Eu vou responder assim, ah, tá querendo saber demais, hein? Olha, vamos falar sobre comunicação? Esse é o assunto que eu trouxe aqui para a gente conversar. Sempre sorrindo, agradável, para não parecer que eu não gostei, que eu me ofendi, ou qualquer coisa assim, para não gerar uma dupla interpretação, tá? Agora, e se eu quiser responder? Eu posso responder, mas faz diferença, né? Não faz diferença. Por que isso? Ou então, o que não é recomendável, responder de forma, como quem diz, da sua conta, né? Não é nem um pouco agradável falar isso. Mas veja como é diferente, né? Se eu falo não é da sua conta, é um coice. Mas se eu falo, aham, tá querendo saber demais, é a mesma coisa, só que é de outro jeito. Aí cria um ar assim engraçadinho, alegre, simpático, e a pessoa também percebe que não devia ter perguntado. Né? Às vezes não é por maldade, às vezes a pessoa não está querendo nada, não tem uma segunda intenção, ela está curiosa. Mas isso também tem a ver com comunicação. A curiosidade da gente a respeito de aspectos pessoais, de pessoas que nós não conhecemos direito, pode não ser adequada. A pessoa libera o que ela quer. Eu sempre dou o exemplo, e sem nenhuma distinção, se por acaso alguém que está aqui tiver essa função, esse trabalho como manicure, mas essa é uma situação que eu já vivi algumas vezes na vida em que eu me senti constrangida, de sentar na frente de uma profissional para fazer as unhas, uma pessoa que eu nunca vi, a primeira vez, e na tentativa eu passei a entender, né? Como eu disse, cada situação nos ensina muito sobre comunicação, e cada situação que eu vivencio, eu estou sempre analisando, sempre. Eu estou aprendendo, eu estou buscando elementos para criar um post, alguma coisa, um exercício para os participantes dos meus treinamentos, sempre. No áudio dessa última segunda-feira foi uma historinha dessas que eu coloquei, né, que eu reproduzi ali. E muitas vezes já, desde que eu comecei a ir em salões de beleza para fazer a unha, eu vivenciei pessoas assim, profissionais, que começavam, como é seu nome? Áurea. O que você faz? Você é casada? Você tem filhos? Seu filho estuda onde? Onde você mora? Sabe? Algumas vezes a resposta fica aqui, né, na ponta da língua, mas não é legal responder. Eu acho que fica meio mal criado, né? Mas a vontade de falar, espera aí, a jornalista aqui sou eu. Quem faz perguntas sou eu, né? Mas nunca falei isso, claro. Então eu ia treinando, por exemplo, sabe como? Tá lá, segunda pergunta, terceira pergunta. Eu já penso, terceira pergunta, vem mais. Se eu deixar, vem mais. E eu não tô afim. Não estou afim de abrir tudo agora. Se a gente continuar essa relação, ou seja, se eu continuar optando por vir aqui, você vai fatalmente saber de vários aspectos da minha vida. Mas precisa ser tudo hoje. Né? Precisa, dá um tempo, né? Claro que eu não falei nada disso. Mas a ideia é, por exemplo, nesse caso, falar, olha que interessante, vocês vendem roupa também aqui no salão? Ah, eu estou vendo ali, tem uma lojinha. Interessante, legal, depois eu vou dar uma olhadinha. Aí parou o assunto, né? Porque eu dei uma cortada. Daqui a pouco ela volta e faz outra pergunta. Não responde, simplesmente não responde. Faz a pergunta e... você sabe que eu nem sei se eu vou pintar? Ficou tão bom, você tirou a cutícula. Eu acho que hoje eu vou deixar minha unha descansando, tá? Eu não vou pintar não, tá ótimo assim. Adorei, viu? Super obrigada. Semana que vem eu marco de novo. E de repente não marco, se eu não quiser, se não ficar à vontade. Tudo é uma questão de conexão. Se eu não me sentir à vontade, porque a pessoa não me ajudou nesse sentido, né? Como é que eu vou me sentir à vontade estando acuada com uma série de perguntas? É uma investigação policial? É o que esse negócio, né? Nenhuma entrevista jornalística é tão pressionada assim, tá? Então você pode desviar o assunto para não ser indelicada, porque na verdade, lá na sua cabeça você está falando o que mais?
Você quer saber mais alguma coisa? A gente vai fazer aqui uma... Né, tem um escriturário, um escrivão aí para digitar tudo? Como é que é? Não vou fazer isso, porque cria um ambiente ruim, mesmo que a pessoa esteja colaborando para que isso não aconteça. Vamos lá, a Jane gostou da pergunta do Janinho? Te respondi, Janinho, tudo bem? Era isso? A Elizabeth está dizendo, estive em uma palestra em que o espectador começou a corrigir o palestrante. Esse foi se irritando e pediu para o espectador se retirar. Pois é. Imagina que chato isso. E aí é uma situação, nossa, Elizabeth, é uma situação muito desafiadora mesmo. Agora, depende muito da maneira como o palestrante pediu para o espectador se retirar. Né? Se ele foi educado e colocou um ponto ali, ele se posicionou, ele pode ter se saído bem. Agora, se ele perdeu o equilíbrio emocional e falou de uma forma meio estranha com o espectador, mesmo que este tenha sido não adequado, ele também pode ter ficado numa situação ruim. Né? Então, esse jogo de cintura que eu estou propondo, esse bom humor, essa risadinha, esse desvio de assunto, ele tem um limite. Se a pessoa fica repetidamente perguntando coisas, ela faz perguntas capciosas, com duplo sentido, perguntas que têm ali uma maldade embutida, uma intenção de quebrar as pernas do comunicador, eu devo me posicionar. Ou pessoas que falam longamente durante as perguntas. Não é uma pergunta, é uma palestra. A pessoa quer mostrar que sabe, então ela fala. Segundo, falando de tal, porque eu vi, quando eu viajei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e você fica, bom, e aí, né? Vem a pergunta ou não, ele quer apenas comentar, contar da própria vida, das suas habilidades, das suas façanhas. Você dá um tempo. Numa oportunidade seguinte, você fala... Querido, vou te pedir uma gentileza, seja breve, que a gente precisa cumprir o conteúdo aqui e eu quero atender a todos, tá? Sempre esse jeito, sorrindo, às vezes diferente do que aquilo que você costuma fazer, tá? Eu não estou sugerindo que você seja falso, não, mas que você deixe claro. Sabe por que eu estou dizendo isso? Eu até já contei isso em algumas situações, que há muito tempo atrás as pessoas olhavam para mim e perguntavam se eu estava brava. Aconteceu alguma coisa, Áurea? Você está brava? E eu ouvi aquilo repetidas vezes e comecei a me analisar com mais profundidade. Nessa época ainda não estava totalmente mergulhada no autoconhecimento, mas já era um começo e aquilo me deixou intrigada. Por que as pessoas fazem tantas vezes essa pergunta? Todo lugar que eu vou, as pessoas acham que eu estou brava, se aconteceu alguma coisa, se estou precisando de ajuda. E eu comecei a entender que eu estava sempre com uma cara muito concentrada, com o rosto muito fechado, um semblante fechado. Porque eu sou compenetrada, porque eu sou séria, tenho esse jeito. E imediatamente eu pensei, mas querem que eu chegue dando risada, gargalhadas, como a Dercy Gonçalves? Eu não sou assim. Eu acho interessante quem é, respeito, claro, mas eu não sou assim, eu não tenho esse jeito. Ou seja, eu fui lá no oposto. Eu estava me exigindo ser a pessoa que dá gargalhadas. Ninguém estava pedindo isso para mim. Talvez as pessoas estivessem sentindo falta de um sorriso. E foi isso que eu comecei a fazer. Então eu comecei, no início, como era diferente para mim, eu comecei a me forçar a sorrir mais. E mesmo assim, no início dessa mudança, eu ainda ouvia essa expressão, você está brava, aconteceu alguma coisa? E eu pensava, eu acho que eu estou sorrindo. Então as pessoas não estão percebendo? Agora, com o uso da máscara, essa preocupação voltou. Ou seja, eu preciso sorrir mesmo dentro da máscara para a pessoa perceber pelos meus olhos que eu estou com um olhar de sorriso, para ela entender que eu não estou brava ou falando de uma maneira dura, porque senão isso pode gerar algum risco ali na relação, tá? Então, é sempre importante lidar com cada situação como cada situação pede. Se a pessoa está pedindo um basta, é importante que você dê o basta. Sempre de forma educada, sem perder o equilíbrio emocional, como a gente frisou aqui bastante no início dessa conversa, para que você, comunicador que está em destaque, não perca a razão. Porque na hora que você estrilar e for rude e falar alguma coisa, mesmo que o outro tiver falado, a imagem ruim vem para o seu lado. Né? Então, enquanto o outro está se sabotando, dando tiro nos próprios pés, você não pode fazer nada, né? Ele está no controle dele, ou não, ou ele está descontrolado. Mas você não deve pegar para você esse humor também. A Eliana diz, e quando o palestrante não sabe a resposta que deveria dar? Aí seja honesto. Seja honesto a forma mais ética possível de agir com alguém, é dizer, eu não tenho essa resposta agora para você,
mas eu me comprometo a pesquisar. Claro, Eliana, se isso estiver relacionado com o assunto que você está falando. Eu dei há pouco um exemplo aqui a respeito disso, imaginando que alguém numa palestra ou num treinamento sobre comunicação me perguntasse algo a respeito de física nuclear, que eu tenho para mim que é o assunto mais difícil que existe. Eu não sei, e eu não tenho que me envergonhar de não saber. Não é minha área, nunca estudei sobre isso. Só sei que é difícil, só acho que é difícil, né? Porque quem estuda isso talvez não ache difícil. Tá? Então não tem que ter vergonha nenhuma de dizer. Posso dizer, opa, esse assunto... Sabe que eu acho que esse assunto é o mais difícil que existe? Não, esse assunto não está dentro da minha área de trabalho, eu vou ficar te devendo essa resposta. Tá? E volta a falar sobre o teu assunto. Patrícia, quando uma pessoa faz afirmações das quais você discorda, e em seguida pergunta se você concorda com ela, qual a melhor maneira de responder? Adorei essa pergunta. Você precisa entender em que ambiente está para se posicionar e dizer que você não concorda, mas você não precisa dizer que não concorda no início. Você pode usar de vários artifícios até para ampliar o conhecimento, porque a gente não está numa competição, né? Não é quem discorda, quem concorda, não importa quem concorda ou quem discorda. O que a gente sabe é que agora temos 2 pontos de vista diferentes. Eu posso aprender com o seu, que até agora é contrário ao meu? Posso, se eu estiver aberta, se eu quiser. Se não, o que a gente mais vê, muitas vezes vê, é a pessoa dizer, bom, eu não concordo com você, mas já que essa é a sua opinião, já tem uma animosidade ali. Uma vez num treinamento eu levei um então colega de profissão para dividir as funções de entrevistas comigo durante um media training. E num certo momento, um médico que estava ali como participante fez uma observação sobre o trabalho do jornalista, uma observação carregada de mágoa, porque talvez tenha passado por alguma situação que ele não gostou, que ele se sentiu constrangido, ele carregou isso com ele e estava um pouco reativo no treinamento. De repente, esse meu colega vira para ele e fala, o senhor está equivocado. Nossa, mas eu segurei ele e ao mesmo tempo falei, pessoal, vamos tomar um café? O horário do coffee break já tá aberto, a pessoa já sinalizou ali, era verdade. Uma pessoa lá no fundo da sala já tinha feito sinal para mim que o coffee break estava colocado lá fora, né? E tem que cumprir esses horários, senão o café esfria, tarará. E foi em cima, assim, que eu tentei puxar, e aí no intervalo eu falei para ele, não pode falar assim com o participante, mas ele está errado, mas a gente vai ajudá-lo a entender uma outra forma de enxergar essa situação, sem dizer com o pé no peito que ele está errado. Isso não constrói, não vai resolver, né? Então você pode colocar, olha que interessante, a sua visão é um pouco diferente da minha. E eu entendo que isso é assim, enfim, vai discorrendo, né? Ou você nem precisa dizer que discorda, a não ser que ele te pergunte, né? Como você disse, ele te pergunta se você concorda. Você pode falar, é uma questão bem desafiadora, venho amadurecendo essa ideia comigo, se for verdade, porque às vezes você não tem uma opinião categórica sobre aquilo. Aliás, é muito arriscado ter uma opinião categórica sobre assuntos polêmicos, especialmente, porque você pode mudar de ideia. A gente pode mudar de ideia na vida. E quanto mais conhecimento a gente adquire, quanto mais relações a gente se envolve, a gente vai percebendo que às vezes as coisas não são exatamente como a gente acha que são. Até porque, em muitos casos, nós não vivemos ou não vivenciamos as situações para entender se aquilo é daquela maneira, porque eu acho que é, ou porque eu vivi aquilo e entendo que pode ser daquela maneira. Por isso que afirmar com todo rigor pode ser bem perigoso. Claudinei, falar bem é um hábito que pode ser desenvolvido completamente. Agora, o que é falar bem para você, Claudinei? Não sei há quanto tempo você me acompanha nas redes sociais. Eu venho sempre falando que falar bem não é oratória. Por isso até que eu não identifico o meu trabalho como um curso de oratória. É um treinamento que te ajuda a desenvolver a comunicação. E a comunicação é muito ampla, ela não inclui só a fala. Falar bem como um orador, que sabe, se estiver lendo, por exemplo, um documento, sabe pontuar as vírgulas, os pontos finais, tem uma expressão interessante, é uma coisa. Mas isso só não significa se comunicar bem. Tem um livro muito interessante, que eu sou muito, muito fã, do John Maxwell, que chama Todos se comunicam, poucos se conectam. E ele traz essa visão de que a comunicação é muito mais do que falar bem ou falar bonito. É se conectar. Você pode se lembrar, talvez tenha tido ou tenha algum relacionamento, mesmo que distante, com alguém que não exatamente fala bem, com alguém que pode falar errado, inclusive, com alguém que tem pouco vocabulário, que estudou pouco,
mas essa pessoa se conecta bem com você ou com as pessoas com as quais ela se relaciona. Por quê? Então, por que ela é uma boa comunicadora? Porque ela sabe se relacionar, ela sabe se conectar, envolver o outro naquela conversa, envolver no bom sentido, tá? Não estou falando de um oportunista cheio de segundas intenções que vai levar você no bico, não é isso. E você sai daquele contato com aquela sensação gostosa de, nossa, aprendi tanto, foi tão gostoso, que bem-estar eu senti por estar aqui trocando informações, ideias, opiniões com essa pessoa. Então, eu sugiro, Claudinei, que você e outras pessoas que tiverem interesse, pensem, se já não estão pensando, na comunicação de uma forma bem ampla, que envolva vários aspectos da comunicação, não só gesticulação, expressão corporal, postura, velocidade, ritmo de fala, tom ou pronúncia, e mais organização do conteúdo, ou oferecer para o outro o que ele está me pedindo nesse momento. Você percebe que durante essa aula e nas outras também, e é sempre assim, e eu recomendo que isso seja feito, você sempre deve estar atento ao que o outro pede. Apesar de eu ter trazido para cá um conteúdo que eu estou propondo, veio de mim, não foi um pedido de vocês, mas se tiverem sugestões, por favor, é só me enviar. Eu estou aberta para outros assuntos relacionados à comunicação. Se você me perguntar sobre física nuclear, eu vou ficar te devendo, tá? Ou algum assunto que eu não sei, né? Eu não devo aceitar a ideia de responder algo que eu não sei, sem propriedade, porque eu posso, inclusive, complicar a vida da outra pessoa. Como é que eu vou falar sobre um assunto que eu não sei, te fazer recomendações, te dar orientações sobre algo que eu não conheço? Isso é perigoso, né? A gente precisa saber sobre o que fala. Respondi, Claudinei. Val, direto do Maranhão. Sempre bom ter você aqui também, querida. Obrigada. Qual é a sua avaliação sobre a forma como o presidente do Brasil se comunica? Se é que ele se comunica? Essa foi uma pergunta classificada como difícil. Eu pedi para vocês me fazerem, né? Ótimo, Val, super obrigada. A Val também é jornalista, eu sei muito bem por que ela perguntou isso, eu te agradeço. Olha só. Por que essa pergunta pode ser difícil? Bom, estamos na internet. Eu quero ou não quero dizer tudo, eu quero, não quero, ou é adequado ou não é adequado para a minha imagem profissional e pessoal, para o meu trabalho, falar exatamente o que eu penso sobre isso. Não é adequado. Não é adequado. Mas eu não posso agir com emoção. Então, eu preciso ser técnica, certo? E é nesse caminho que eu vou trilhar. É claro que não tem nada de pessoal contra ou a favor da pessoa. Nem conheço. Não tem nada de pessoal. A questão é realmente a falta de habilidade de comunicação que coloca em risco o comando do país. É essa a questão. Para mim é assim que define. Se fosse José, João, Mário, Eduardo, qualquer um, mesma coisa. A crítica, a avaliação seria a mesma. Aliás, uma outra observação que eu faço, e eu não sei se a gente um dia vai chegar perto disso, é que na avaliação, para aprovar um candidato para um cargo tão importante, fossem levados em consideração outros aspectos, como comunicação, capacidade de se relacionar com as pessoas, desenvolvimento do equilíbrio emocional, como manusear talheres, como se vestir, tudo de acordo com o que o cargo pede. Isso, inclusive, existe no instituto que forma diplomatas, no Instituto Rio Branco, em Brasília. Existem todos esses cursos lá dentro. Eu, inclusive, já tive um aluno que é diplomata, atua no Chile hoje, mas quando nós fizemos o treinamento ele estava na Suíça, fizemos online, e ele me deu detalhes que eu já tinha um pouquinho de conhecimento sobre isso, porque quando eu tinha 15 anos, eu já queria ser jornalista, mas eu por um momento pensei em fazer esse curso no Instituto Rio Branco. E recebi em casa pelo correio um envelope com um calhamaço de livretos e informações sobre como é a carreira. E depois eu mudei de ideia, voltei na minha ideia original, que era ser jornalista, enfim. Mas eu penso que esse cargo deveria exigir essas questões, e inclusive a fluência no inglês, para poder facilitar as relações com governantes estrangeiros. Seria fundamental. Isso seria profissional. Se seguirmos, se for sempre assim, questão da política, eu acho mesmo, é que cada país, ou cada cidade, ou cada estado deveria ser gerido como se fosse uma empresa, com metas a cumprir, com satisfações para dar para a população, com o melhor
emprego do dinheiro público para que a gente pudesse ter resultados para todos. Eu penso que deveria ser assim, mas quem sou eu para pensar isso? Tá? Então, voltando à pergunta da Val, eu entendo que sempre para um comunicador se comunicar bem ou alcançar bons resultados na comunicação, e isso significa não cometer gafes, não ficar em destaque em situações inadequadas, dispensáveis. Em algumas situações não precisava aparecer com esse tema, ou com essa gafe, ou com essa inadequação, mas aparece, faz questão de aparecer dessa forma. Para que isso não aconteça, é importante que a pessoa queira se comunicar melhor. Esse desejo precisa partir do comunicador. Ele precisa pensar com ele mesmo, faz sentido eu investir na minha comunicação? Ou ele vai dizer, em jogo que está ganhando, não se mexe. Sempre me comuniquei assim. Os incomodados que se mudem, falas desse tipo, que beiram ao comportamento arrogante, revelam uma pessoa que não está disposta a se comunicar melhor. Mas isso não é simplesmente um comportamento arrogante. A arrogância é o que define esse comportamento. Mas por que a pessoa age assim? Talvez por receio, talvez por medo. A gente já fala muitas vezes sobre isso, medo do julgamento, mas como é que a pessoa pode ter medo do julgamento se ela dá tanto tiro no pé e aí sim ela vai ser julgada? Porque ela se sente confortável nesse lugar. A gente só muda quando a gente para de se sentir confortável com algum tipo de comportamento. Dizem que a pessoa muda, o ser humano muda ou por amor ou pela dor. Pelo amor é quando alguém recomenda, olha, não seja mais assim, tão arrogante, tão agressivo, tão inadequado. A pessoa fala, eu estou sendo assim? Nossa, que bom que você me deu esse toque, eu não sabia. Não, veja aqui, por exemplo, no caso de uma pessoa pública, veja aqui todos os vídeos de entrevistas, ou de pronunciamentos, ou de interlocução com os eleitores. Assista de fora. Esse é o exercício que a gente deve fazer sempre comunicador, como comunicador. A Val já participou de um treinamento presencial comigo, ela sabe. Porque quando você é gravado e se assiste, você tem um espelho na sua frente. Então você começa a perceber, nossa, eu tenho tiques. Ou eu falo 10 mil vezes o né, ou eu sempre faço o mesmo gesto, eu não tinha percebido isso. Nossa! E ao mesmo tempo que isso causa uma certa tristezinha, né? Porque você fala, eu não sabia que eu era assim, não queria ser assim, mas é também um aviso, é um convite para que eu possa me aprimorar. Porque se eu não estivesse me vendo, ou se ninguém me desse esse feedback, eu continuaria fazendo aquilo de forma inadequada. Continuaria sendo reprovada, talvez, por algumas pessoas, teria o meu acesso limitado a alguns ambientes, a alguns grupos, e ninguém me falou que era assim. Isso é muito desagradável, por isso que o feedback é um grande presente, quando a gente percebe que alguém que a gente pode se abrir, não estou dizendo para sair dando feedback para todo mundo na rua, né? Mas para aquelas pessoas mais próximas, que você gosta, que você admira, que você tem apreço, é importante dar um toque para que ela possa saber que está fazendo aquilo e, assim, tomar a decisão de se melhorar ou não. No caso em questão, que a Val colocou, eu percebo que não há essa disposição para melhorar. Cada pessoa decide o que quer da vida, o que quer para si. Já tive também casos de empresas que me contrataram para trabalhar a comunicação de executivos que não queriam, não achavam importante, e no treinamento, nas aulas semanais, a pessoa, não, mas isso não é assim, não, mas eu não faço isso, não, mas nunca ninguém me fez essa observação, e claro que todas as observações são colocadas, apresentadas de uma forma muito leve, não é uma condenação, eu não coloco como erro, defeito, nem problema, é um convite para o desenvolvimento, mas a pessoa não encara de uma forma positiva, porque cada um tem um tempo para se desenvolver em qualquer área da vida. Mesmo que a vida convide, mesmo que o profissional exija, nossa, quantos executivos eu já treinei que disseram, eu preciso me comunicar melhor, senão eu não vou conseguir ser promovido, ou acabei de ter tido uma promoção rejeitada, e o ponto em questão é a comunicação que não está bem trabalhada. Então a pessoa vai se desenvolver pela dor, porque ela sabe que está tendo prejuízos se não fizer essa escolha agora. Mas se fosse por amor, talvez ela já tivesse iniciado. Cada um tem um tempo. E é necessário que a gente respeite isso, até porque não dá para forçar alguém.
E depois a pessoa que decidiu não se comunicar bem vai arcar com as consequências dessa falta de comunicação. Ontem foi o monarca, amanhã vai ser outra pessoa, e assim continuamente. Essas pessoas, quanto mais exibição, exposição, quanto maior o nível de exposição que a pessoa tem, mais ela aparece. E se ela comete uma gafe, um comportamento inadequado, isso acaba viralizando com muito mais facilidade do que qualquer um de nós, não é? O Claudinei deve ter dado risada da pergunta da Val, né? Estou achando. A Jane dizendo, o presidente se comunica bem com quem tem o mesmo nível de entendimento e pensamento dele, por isso chegou onde está. Exatamente, Jane, perfeita essa conclusão, é isso mesmo. A gente sempre se conecta com algumas pessoas e com outras não. Você pode ter um conhecimento incrível sobre alguma coisa e não se conectar com algumas pessoas. Ou uma habilidade muito incrível de se relacionar, de ser agradável, e pode ter alguém que vai falar, ai, você é simpática demais. Ai, não confia muito em gente que é muito educada. Não tem umas falas assim? Então você fala, puxa, achei que estivesse acertando, quer dizer que não é para ser assim? Porque com essas pessoas você não vai se conectar. É assim mesmo. E não era para ser diferente. Ninguém disse para cada um de nós, olha, vai nesse caminho que você vai conseguir a adesão de todas as pessoas e vai todo mundo ficar apaixonado por você. Não é assim. E o antagonista nos ajuda a nos fortalecer. Quando ele vem com essas ofensivas, quando ele vem com falas que retrucam, que testam, que provocam, para que você possa exatamente buscar as habilidades que você ainda não tem. Pensa nisso. Coronel Prado, há técnicas para corrigir aqueles erros de linguagem, do tipo como se estivéssemos procurando alguma informação que não lembramos naquele momento? A autopercepção. Eu não chamo de técnica, porque eu entendo que isso não é uma receita de bolo, não é um produto de prateleira que você pega e usa e dá resultado, como se fosse um shampoo para cabelo, mas é algo que você pode praticar continuamente para perceber os resultados. Os adiamentos, como são esses que você citou, né, eles interrompem a fala, e é como se eles adiassem a vinda de uma palavra. Que palavra é essa? É uma palavra ideal que você está buscando? É uma palavra que escapou da sua cabeça e enquanto ela não vier, você não termina a frase? É por isso que é interessante o jogo de cintura. O Se Vira nos 30 é para isso. Eu estou aqui pensando numa palavrinha que não vem. Eu posso pensar mais um segundo sobre ela. Não veio, eu preciso fazer uma opção de outro caminho. Senão eu vou ficar aqui. Olha quanto tempo. Você já está desesperada aí desse lado, né? Falando, coitada, será que está precisando de ajuda? Engasgou? Será que ela precisa tomar água? Será que ela vai ter um infarto? O que aconteceu? Então eu não preciso ficar buscando, não é essa palavra. Existe um equívoco grande, eu acredito, de algumas pessoas que cometem esses vícios de linguagem, que é tentar falar aquilo que está escrito. E tem muita gente que já me confessou que antes de fazer uma apresentação, escreve tudo. Passa horas escrevendo. Imagina o número de livros que essa pessoa já escreveu. E o mais interessante é a gente treinar o improviso. E improviso não é algo amador, muito pelo contrário. Improviso não é algo que é feito de qualquer jeito, sem capricho. Não. Improviso é a capacidade de ser flexível para falar sobre um assunto que você conhece da forma como você pode falar. Você, claro, pode fazer um plano colocando ali itens que você não quer se esquecer, como eu fiz aqui para a nossa apresentação hoje. O papel, o documento nem está mais na tela, porque eu comecei a responder as perguntas e não preciso dele com os tópicos que eu coloquei, né? Eu fiz uns tópicos, como, por exemplo, tipos de perguntas, o comportamento de quem faz perguntas difíceis, comportamentos que você deve ter para se sair dessas perguntas difíceis. Esses foram os tópicos que eu coloquei e acredito que já tenho até respondido todos. Eu não preciso mais desse documento. Se eu estivesse numa apresentação com PowerPoint, eu teria a colinha do slide. Se eu não tiver nada, nem o papel, nem a colinha do slide, eu vou também discorrer da maneira como eu posso, usando o conhecimento que eu tenho e falando de forma improvisada, desde que, claro, eu tenha me organizado minimamente para isso. Então, eu posso, por exemplo, preencher os dedos de uma mão com alguns tópicos que eu quero falar. Então, eu vou abrir a apresentação, falar boa noite, receber os convidados, como aqui eu fiz no início. Eu vou divulgar o link da lista de transmissão, para quem quiser receber às segundas-feiras um áudio gratuito que eu faço com alguma reflexão sobre comunicação. Depois, no segundo tópico, eu vou falar sobre o que é uma pergunta difícil, uma definição disso.
Em terceiro lugar, eu vou explicar quais são os tipos de perguntas difíceis. Depois eu vou dizer qual é o perfil de pessoa, quais são os perfis das pessoas que fazem perguntas difíceis. Lembra que eu falei do curioso, daquele que quer se aprofundar do assunto? Outro item que tinha lá é aquele que quer te provocar mesmo, né? De repente ele está com raiva, com inveja de você. Vou falar a verdade, às vezes acontece, as pessoas são humanas. A pessoa não está gostando de ver que é você que está ali, não ela. Então ele começa, vou te fazer a pergunta difícil para ver se você merece estar aí. E tudo bem, venha, mata no peito e dá uma cabeceada para a rede. E por último, o que você pode fazer, que comportamentos e falas você pode ter para se sair bem de perguntas difíceis. Estou aqui, ó, tá tudo na minha mão. Eu cheguei a colocar isso no papel. Mas percebe que agora eu também percebi que está tudo na minha mão? É assim mesmo. E você não precisa treinar fazendo uma apresentação inteira. Até pode fazer se quiser. Só que gasta-se uma energia fazendo isso, não é? Se você conhece o conteúdo e apronta, seleciona, elege 5 tópicos, eu gosto de 5 porque cabe na mão e não fica muita coisa para lembrar. Você vai discorrendo. E se por acaso eu invertesse? Depois que eu fizer a abertura, que eu falar a definição de perguntas difíceis, em vez de eu falar dos tipos de perguntas, eu já falar do perfil de pessoas que fazem perguntas difíceis. Tudo bem, né? Vai mudar alguma coisa para você? Você vai falar, nossa, eu estou sentindo falta do conteúdo sobre como lidar com essas perguntas. Eu já vou falar. Né? Agora, claro, essa pergunta, como lidar com essas perguntas, eu acredito que seja... esse conteúdo é o que mais você quer saber. Então, eu não posso deixar de falar. Mas se eu mudo a ordem de lugar, isso não vai fazer diferença, porque você não sabe a ordem que eu estipulei para mim. E se eu mesma me confundo na ordem, por algum motivo, eu dou uma embaralhada aqui nos dedos e mudo a ordem, eu também não devo dizer, ai, desculpa, não era para eu falar isso agora. Mas já que eu comecei, não precisa falar, desculpa do quê? Né? Não precisa ficar se humilhando, se menosprezando, se diminuindo. Não, eu vou falar agora, porque agora é importante. Você não conhece o meu roteiro, certo? Coronel, então a ideia é se perceber o suficiente para se ouvir. Alguém consegue identificar vícios de linguagem que eu tenha feito desde o começo dessa apresentação? Se sim, por favor, me diga, me dê esse feedback. Isso é uma coisa que eu sempre estou antenada. O né é um vício de linguagem que me persegue. E se eu ouço o que eu falo, eu estou falando, você não sabe disso, porque não dá para mostrar isso, mas dentro da minha mente tem uma fala assim, o que você está fazendo aí, seu né? Eu não falei que você estava convidado para essa apresentação? Você não vai voltar. Sou eu falando com ele, tá? Ao mesmo tempo que eu estou aqui conversando com você, eu estou fazendo esse diálogo com ele. Porque é como se eu dissesse, você me pegou uma vez, mas a segunda você não me pega. Agora, o vício de linguagem, ele pode acontecer um aqui, outro ali. Não é que eu estou proibida de falar né. Eu não posso falar né toda hora. Gente, eu vou apresentar né, um conteúdo aqui, né? Para você saber como lidar com as perguntas difíceis, né? Bom, já deu, né? Não dá mais, tá vendo? Né? Já deu. Mas se eu falar no começo, lá no fim, não se configura como vício de linguagem. É natural. A fala, o texto falado pede esse molejo. Não pode ser tão duro como se você estivesse escrevendo. Por exemplo, visa é um verbo que muita gente usa no escrito. Esse projeto visa atender a sociedade. Eu sempre brinco que Visa é cartão de crédito. E eles agradecem por tanta propaganda gratuita. Ninguém fala Visa. Ninguém fala isso no dia a dia. E tem gente que traz isso do papel para o falado. Aí a pessoa fala. O objetivo, o projeto visa atender... Visa o quê? Fale o natural. Se expresse naturalmente. Não estou dizendo que está liberado o erro de português. Em alguns casos, para alguns cargos, para alguns profissionais, isso não tem muito perdão, às vezes. Mas é importante falar a linguagem que as pessoas entendem. A Fátima diz, tudo bem, Fátima? Dizem que articulo bem as palavras e tenho bom vocabulário, mas que estou sempre muito séria em contexto profissional. Tenho muita dificuldade em soltar-me e em falar espontaneamente. Olha, Fátima, você já tem um ponto muito positivo, que é ter consciência disso. Eu não sei se você já estava aqui quando eu contei a historinha, e eu sei que você não sabe dessa historinha há muito tempo, porque a gente começou a se relacionar pela internet há pouco tempo,
mas a questão de que falavam muito para mim que eu era muito séria, que parecia que eu estava sempre com alguma questão para resolver ou brava com alguém. E eu comecei, por esse toque, que não foi de uma pessoa, foi de várias, eu comecei a me observar e entender até que ponto, sem me agredir a minha personalidade, eu poderia me soltar mais e ser mais simpática e sorrir um pouco mais e, assim, me conectar melhor com as pessoas. Você já entendeu que tem essa questão. E eu percebo que, pela sua pergunta, você quer alterar isso. E você viu que eu falei alterar e não mudar. Eu percebo que alterar é um verbo um pouco mais leve do que mudar. Mudar parece, eu vou ter que mudar? Fazer uma grande mudança? É como eu pensando em dar gargalhadas como a Dercy Gonçalves. Essa mudança é um salto muito grande para a Áurea. Não vou chegar nesse nível. E tá tudo bem, porque não sou eu tenho o meu jeito, preciso manter, para o meu conforto, preciso manter a minha originalidade, o meu jeito. Mas eu posso dar uma esticadinha aqui, dar uma esticadinha ali, sorrir um pouquinho mais? Posso, eu vou tentar então. Então, minha sugestão, Fátima, é que nas situações que você tiver a partir de hoje, amanhã, que você possa ousar, você conhece bem esse verbo, né? Ousar, nós conhecemos, esse a mais, esse sorriso um pouco maior, sabe? Essa vontade de se relacionar, de se conectar com as pessoas, para você perceber qual é o ponto bom para você. Por isso que não tem técnica. Não existe uma receita que vai se encaixar com todo mundo. Cada um vai aderir, se quiser, a isso e perceber como é que eu posso fazer para conseguir deixar mais leve essa minha presença e fazer com que as pessoas se sintam mais à vontade, se abram mais comigo também. Isso é um reflexo. Respondi, Fátima, espero ter ajudado. Depois a gente conversa mais, se você quiser. Que bom, Eliana, que você está amando as informações. Volta aqui, toda quarta-feira, às 19 horas, tem uma live sobre comunicação. A Elizabeth fala que a diplomacia é fundamental na política, na minha visão. Eu amplio isso, hein, Elizabeth? É fantástica essa sua afirmação. Em tudo, não só na política. E, na verdade, a política, nós também fazemos política, nós estamos envolvidos com situações políticas todos os dias. Não precisamos ser políticos de carteirinha, não é? Eleitos. Mas nós também nos relacionamos. E relacionamento é isso, é política, e política é relacionamento. A Eliana diz, ao contar uma história real, como eu poderia organizar as ideias do fato ocorrido? Às vezes acho que as pessoas se distraem ao me ouvir contar uma história real. Essa pergunta é ótima, inclusive me dá uma sugestão para um tema de live. Mas eu vou te falar rapidamente, para você não ficar com essa dúvida, que é o seguinte, você não precisa contar a história da carochinha. Era uma vez, quando eu era bem pequenininha, lá em Barbacena, não é? Que tinha aquele humorista que falava, não precisa. Esse estilo, esse formato é muito batido. Qualquer livrinho de história, não todos, né? Porque hoje em dia tem cada livro de história maravilhoso, com várias formas de iniciar uma história. Pensa nos filmes. Quando você assiste um filme, aliás, eu sugiro que toda vez que vocês assistirem um filme, uma reportagem de TV, um documentário, uma novela, o que for, observem todos os aspectos de comunicação das pessoas que estão aparecendo ali na tela. A maneira de se expressar corporalmente, a maneira de falar, a maneira de se relacionar, de olhar para o outro, a forma de andar. Tudo isso é estudo para quem quer se comunicar melhor. Você pode observar, por exemplo, Eliana, num filme, a maneira de iniciar. Você já deve ter assistido algum filme, vou falar aqui uma coisa horrível, em que aparece um assassino matando alguém. E durante o filme, vai ser contada a história daquela pessoa que morreu, ou da pessoa que assassinou, não é? Então não começa do comecinho para terminar no último dia que a pessoa viveu. Não, começa do fim para o começo. E é uma história que a gente entende. É interessante trabalhar com essas variações, porque você não precisa acompanhar a cronologia dos fatos, senão pode sim ficar cansativo. Para você contar o que está no fim, você vai contar tudo que está no começo para chegar no fim. E outra, que é uma observação muito interessante, é analisar se você mesmo precisa falar todos os detalhes, nos mínimos detalhes. Será que precisa? Talvez não. Você possa inverter a ordem. Isso no jornalismo chama pirâmide invertida, que é quando você conta as informações mais importantes primeiro e deixa os detalhes para o final. Vou fazer uma live sobre isso, que é bem interessante. Obrigada pela pergunta. Oi, Marcão, tá passando para falar um oi? Estou em uma live. Nossa, 2 telas, 2 lives, boa live. Marcão, de nada, Fátima. As ordens.
O Padre Paulo diz, diplomacia, tem que usar todos os dias. Como padre, imagine. Adoraria ouvir uma live sua contando sobre como é para um padre se comunicar com seus fiéis. Aliás, a gente pode programar uma espécie de live com entrevistas para cada pessoa partilhar as suas vivências na área da comunicação. Também seria muito interessante, porque a gente também aprende muito com todo tipo de pessoa, exercendo todo tipo de função. Só basta a gente decidir se aprimorar, observar e, ao observar, eleger o que a gente vai tirar de proveito e deixar na nossa listinha de tarefas e o que a gente vai dispensar, ou pelo menos para aquele momento, porque não significa que a gente precise trabalhar todos os aspectos imediatamente. Existe uma ordem para isso, até porque não é algo automático. Comunicação é algo que a gente aprende todos os dias. Como é que é, Padre Paulo? No Titanic é assim, ficamos presos ao filme todo. Não é? É verdade. E fazer pontes entre pessoas todos os dias. Deve estar se referindo à sua função, né? Sim, muito legal, muito bacana. Parabéns. Prazer ter vocês aqui, gente. 8h17, fantástico, foi ótimo. Desculpa, né? Mas eu acho, porque interagi muito com vocês se permitiram isso, me deram a chance de apresentar perguntas, algumas difíceis, outras não. E eu espero ter contribuído para o conhecimento maior a respeito do tema como reagir, né? Como reagir e como responder a perguntas difíceis. Lembrem-se sempre de se colocar no lugar do outro para responder de forma adequada. Por exemplo, uma pergunta muito fácil, vamos dizer assim, muito simples, que você acha que é simples, e a pessoa pergunta isso. Dependendo da forma como você olhar isso, você pode não ser adequado na resposta, porque pode passar a ideia de que isso é muito óbvio. E não tem óbvio, viu? Não existe óbvio. Pode ser óbvio para você, para o outro não. Então é importante sempre acolher as perguntas. Se você sentir que a pessoa tem uma cisma, que é algo pessoal, que ela está falando de uma maneira mais agressiva e provocativa, é aí que você tem que lidar com mais leveza, com mais flexibilidade, com mais bom humor, porque você não deve dar esse crédito para essa pessoa, ou seja, se a intenção dela é quebrar suas pernas, ela não deve conseguir fazer isso. Ela só vai conseguir se você permitir. Certo? Então, não se perca durante a sua fala, com as perguntas que lhes forem apresentadas, volte sempre para o centro do seu tema, para que você conduza isso até o final, e não deixe nas mãos da outra pessoa que, porventura, interromper para fazer uma pergunta. As perguntas, a meu ver, são sempre bem-vindas. Elas acrescentam muito. Imagina, gente, faz uma análise desse chat, cheio de colocações e perguntas e observações interessantes. Essa minha fala aqui não teria sido a mesma se não fossem vocês. Muito obrigada por estarem aqui, por me ouvirem e me permitirem partilhar esse conteúdo. Na quarta-feira que vem tem mais, e na segunda-feira, antes da nossa próxima live, vai ter um novo áudio sobre comunicação que eu vou partilhar pela lista de transmissão. Se você ainda não recebe e quiser receber, vou colocar mais uma vez aqui o link para que você possa me pedir para participar da lista de transmissão. Eu vou ter o maior prazer em compartilhar esse conteúdo com você. Uma ótima noite para vocês, uma ótima semana, continuem se protegendo. Tudo de bom. Até. Tchau, tchau.